Luka Doncic está se tornando uma lenda da NBA, mas ele tem segredos que não conta pra ninguém, como a vez em que salvou a vida de um fã, seu terrível vício e até mesmo sua carreira secreta de rapper. Está tudo bem, vovô, ser tão jovem. Eu tenho muito tempo para ser eu mesmo. Estas são 10 coisas que você não sabia sobre Luka Doncic. Primeiro, a vez em que ele deu ao companheiro de equipe um dos presentes mais estranhos da história da NBA. É legal, mano. Mas você tem que abrir, cara. Pra você ficar. Meu cachorro. Mas esses Jordans totalmente vermelhos não eram pra Dorian usar, eram pro cavalo de estimação dele. Pera aí, esse bicho tem mais estilo do que eu. Mas o que Luka tem que eu não tenho são vícios nada saudáveis que fazem milhões de pessoas ficarem hipnotizadas por ele. Enquanto outros jogadores da NBA estão comendo comida saudável, Luka anda colocando outra coisa na boca. Ele não só cresceu com uma dieta estranha... Quando eu era mais novo, eu só comia macarrão e hambúrguer. O segredo mais obscuro dele foi revelado depois da bolha da NBA. Aparentemente, quando Luka pegou um avião para uma viagem de volta para casa na Eslovênia, foi aí que ele começou a se entupir com o que os repórteres chamaram de uma dieta de McChickens, vodka e narguilé. Mas essas dietas eram só o começo. Luka foi visto bebendo cerveja pouco antes dos jogos da NBA. Diziam que ele saía de baladas na mesma hora em que outros jogadores estavam indo para a academia. O que ninguém aguentou foi quando câmeras flagraram Luka fumando narguilé. Aí todos, até a mãe deles, tuitaram que ele não era mais o mesmo Luka Doncic de antes. Agora ele virou Narguilé Doncic. E não só o novo nome dele virou um dos assuntos mais comentados do planeta, como os fãs transformaram o ganho de peso dele em memes. Mas enquanto a maioria dos fãs fazia piada, a dieta do Luka começou a arruinar a carreira dele. Em apenas um ano, Luka passou de 109 quilos para 118 quilos. Isso são 9 quilos a mais de barriga de pai. Não surpreende que as camisas dele rasgassem. Após uma derrota devastadora, Luka lutou o jogo todo para subir e descer a quadra, precisando de pausas extras para água, e ainda foi zoado ao vivo na TV por causa do peso. Olha com a cara do Luka. Ele tem o rosto inchado. Ele tem bochechas de esquilo, né? Sim. Só o Skip Bayless para falar das bochechas de outro homem. Mas falando sério, se o Luka tá comprando McChickens, pizzas ou uma cerveja, estamos falando de dezenas de dólares. Ele gastou $1 milhão só para copiar o Cristiano Ronaldo. Tudo começou durante a infância do Luka, quando ele morava na Eslovênia. Normalmente, o esporte favorito de todo mundo lá é o futebol. Então, como o Luka era obrigado a assistir isso, ele se apaixonou pelo maior astro de todos, Cristiano Ronaldo. Não era apenas o futebol que fazia dele o favorito do Luka, mas também a coleção de carros do Ronaldo, que fazia Luka imaginar como seriam esses carros. Ele começou a aprender a dirigir aos 5 anos e se dedicou a ser atleta estrela, apenas para gastar todo o seu dinheiro em carros. E logo depois de ser selecionado, ele começou a fazer algumas compras. Eu amo carros. É mesmo? Você gosta? O que você tem? Um Porsche. É só um por enquanto? 2. Mas depois que Luka comprou seu Porsche 911 Turbo totalmente personalizado e seu Porsche Panamera azul relâmpago, que ele nem consegue estacionar, isso foi só o começo de uma maratona de compras de carros. Luka também comprou um Lamborghini Urus todo preto, que fez as pessoas o chamarem de Batman esloveno. Ele gastou $250 mil em uma Ferrari vermelha, impressionando até seus colegas de equipe. Mostra pra eles! Olha só pra ele, hein? É assim que você faz, Luka? Uau! Mas o carro mais viral da coleção milionária dele não foi aquele em que ele chegou, vestido de cowboy. Era um monstro de 6 rodas que poderia sobreviver a um apocalipse. Chefe, é assim que você curte as coisas por aqui? Tem que ser. Luka está realmente acelerando pela rua assim e continua comprando carros malucos. Tudo por causa da influência do Ronaldo. Mas esses carros não valem nada comparado ao momento em que Luka salvou a vida de um de seus próprios fãs. Luka estava apenas cuidando da sua vida quando viu uma notícia de que um garoto de seu país natal, a Eslovênia, estava em apuros. Um de seus fãs mais jovens, chamado Chris, foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos descobriram que ele sofria de uma doença muscular rara que continuaria destruindo seu corpo até que ele ficasse paralisado. Mas o pior de tudo era que eles também previram que Chris só tinha mais 8 meses de vida.
Luca ficou devastado com essa notícia, então anunciou no Instagram que estava leiloando itens autografados e todo o dinheiro arrecadado seria doado para o tratamento do garoto. E como o Luca tem milhões de seguidores no mundo todo, não demorou para que um país inteiro se unisse para apoiar Chris com camisetas e cartazes personalizados. Mas sem um tratamento totalmente pago, todo o apoio teria sido em vão. Até que Luca não só usou 2 milhões e 200 mil dólares do próprio dinheiro, como também ajudou a arrecadar mais de 5 milhões, tudo pro Chris. Então a família pegou o próximo voo para Los Angeles e os médicos começaram a trabalhar. Por um tempo, as coisas eram incertas, mas à medida que Chris avançava nos tratamentos, eventualmente os médicos avisaram a família que o que Luca fez pelo filho deles salvou sua vida. E, ironicamente, naquele mesmo dia, Luca veio à cidade para uma partida no Staples Center. Ele surpreendeu Chris e sua família com assentos à beira da quadra, onde viveram um momento emocionante juntos. E depois, Luca fez questão de dominar a noite inteira para conquistar uma vitória incrível, tudo por Chris. Caramba, Luca é um super jogador e um super herói, mas aposto que você não sabia que Luca possui algo que quebrou um recorde mundial, com Luca se tornando um dos jogadores mais lendários da NBA. Praticamente tudo o que ele toca agora vale milhões, mas nem ele sabia que só assinar um autógrafo se tornaria uma das maiores histórias do mundo, quando um colecionador de cartas conseguiu isto. Logo, mano, patch alto único, meu Deus. Esta não era apenas qualquer carta, é o item mais raro do Luca já criado. Seu cartão de novato autografado com o logo da NBA de uma camisa usada em jogo, e é o único em todo o planeta. Todo fã do Luca queria esse cartão, mas ironicamente só no aniversário do Luca que um repórter quase ficou emocionado só de falar sobre isso. Este cartão de basquete do Luca foi vendido por 4,6 milhões de dólares, o segundo maior valor já pago por um cartão esportivo. E mesmo sendo apenas a segunda venda mais cara de um cartão esportivo, o cara que tirou esse cartão disse que é o maior valor já pago por qualquer cartão de basquete na história. E ele não estava exagerando. Só olha, mas como diabos o cartão do Luca ficou tão valioso assim? Bem, tudo porque ele teve recentemente um dos momentos mais lendários da história do esporte, 27 de dezembro de 2022. Luca e os Mavericks estavam querendo acabar com a concorrência. Quero dizer, os Knicks. Mas embora devesse ser uma vitória fácil para o time do Luca, ele não imaginava que precisaria quebrar recordes históricos só para dar uma chance ao time. Bandejas. Luca cortando toda a defesa dos Knicks. Arremesso de média distância. Até mesmo seu famoso arremesso recuado com fadeaway. E aqui está Luca arremessando de 3 pontos por cima. Ele estava fazendo de tudo para manter seu time no jogo, mas ainda assim, era difícil para um homem só vencer um time inteiro. Então os Knicks continuaram na liderança durante todo o jogo, até que... Isso me surpreende no jogo. Aquela tabela ainda está solta. Luca recuperou a bola. Uma virada improvável de Dallas para empatar o jogo. Com uma das jogadas mais sortudas da história da NBA. Não é à toa que Luca estava dançando como um personagem do Fortnite. Ele não só empatou o jogo, como levou seu time para a prorrogação e continuou jogando até conseguir a vitória. Nem mesmo Luca conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer. Isso nunca aconteceu na história da NBA. Um triple-double de 60 pontos e 20 rebotes. Como você se sente agora? Estou cansado pra caramba. Preciso de uma cerveja pra recuperar. Mas depois que Luca contou pra gente o que ele ia beber, ele quase foi engolido nas redes sociais. Jogadores da NBA, lendas da NBA, o próprio Sr. Dedos do Twitter, Kevin Durant, todo mundo estava falando sobre isso. Até os analistas queriam entrar na brincadeira. Se eu tivesse 1000 línguas, não conseguiria dizer o quanto isso foi impressionante, porque nunca tínhamos visto nada parecido antes. Mas se o cara estava tentando puxar o saco do Luca ou não, aquela linha estatística de 60 pontos, 21 rebotes e 10 assistências nunca tinha sido feita na história da NBA. E o Luca carregando o time dele para uma virada de 9 pontos nos segundos finais, como esse cara disse, times da NBA estavam 0 e 13.884 nessa situação, então o Luca fez um milagre. Mas espera um segundo, olha a camisa do Luca. Você nunca se perguntou por que ele usa um dos números mais feios da história da NBA? Bem, é tudo por causa do que o Luca fazia com adultos quando ainda era adolescente. Veja, o Luca não era um garoto comum. Ele começou a jogar basquete assim que aprendeu a andar e amava o jogo muito mais do que as pessoas da sua idade. Há um motivo pelo qual o Luca tinha um cômodo inteiro na casa da família dedicado aos seus troféus. Ele era tão bom que não conseguia parar de jogar basquete.
Ele pedia: "Mãe, ligue para os treinadores para ver se posso treinar com outro grupo." Mas nem 2 treinos diários bastavam para ele. Porque Luca queria jogar mais basquete do que as outras crianças, ele acabou sendo forçado a jogar contra pessoas mais velhas, mais rápidas e maiores, então a única maneira de vencê-los era aprendendo a jogar com a cabeça. Mas ironicamente, havia alguém especial em quem Luca sempre ficava de olho para se inspirar. Um lendário jogador da Euroliga que tinha um estilo de jogo parecido com o dele, Vassilis Spanoulis. Basta ver como Vassilis joga para entender por que Luca se encantou com seu estilo. O cara tinha ótimo jogo de média distância, arremessava de longe para 3 e sempre fazia a jogada certa para os companheiros. Então, não só o estilo de jogo dele começou a influenciar o jeito que Luca jogava, como o que Vassilis usava inspirou Luca a eventualmente trocar o número da camisa de 18 para 7. E quando Luca começou a usar esse número, ele levou seu jogo para um novo patamar. Luca foi contratado ainda adolescente para jogar basquete profissional e logo teve os melhores jogos da carreira, incluindo um triple-double com 54 pontos. Luca levou seu time a um campeonato e, cara, ele até fazia coisas insanas enquanto a família assistia. Luka Doncic, o quarto inteiro. Luca estava tão imparável que até seu ídolo se impressionou. Então, eventualmente, em 2018, não só os sonhos de Luca se tornaram realidade quando ele foi draftado. O Atlanta Hawks seleciona Luka Doncic de Ljubljana, Eslovênia. Bem, na verdade, minutos depois, quando ele foi trocado, ele teve que escolher o número da camisa que o ajudou a chegar até aqui em primeiro lugar. Tudo bem, vamos parar de falar do número 7. Estamos prestes a entrar nas 3 histórias mais loucas da vida de Luca. E não há muitas coisas mais loucas do que Luca processar a própria mãe. A situação começou durante sua temporada de estreia. Luca agora estava jogando contra os melhores jogadores do mundo, então tudo o que ele queria era focar no basquete. Por isso ele confiou totalmente em sua mãe, Miriam, para ser sua empresária. Isso levou Miriam a obter o consentimento de Luca para criar e ser dona da marca registrada de sua marca, Luka Doncic 7. Ao fazer isso, Miriam assumiu o controle total da marca, e com o tempo, esse poder acabou subindo à sua cabeça. À medida que Luca se tornava uma estrela, as marcas queriam fazer parcerias com ele, mas sua mãe não estava permitindo que isso acontecesse. Então Luca fez o possível, escrevendo propostas de negociação para transferir o controle de sua marca e até entrou com uma petição para cancelar o registro. A batalha judicial tornou-se pública e ganhou destaque nos noticiários e redes sociais. Mas os fãs nem sabiam quem era a mãe do Luca até agora. Então, quando tweets como esse começaram a aparecer, eles aproveitaram a oportunidade para tentar a sorte, perguntando se o Luca precisava de um padrasto, dizendo que a mãe dele era gata e até dizendo que a mãe do Luca é uma verdadeira MILF. E enquanto a empolgação estava fora de controle, Luca estava lidando com uma batalha judicial séria. Ele acabou de assinar um contrato de $100 milhões com a Jordan e queria realizar o sonho de ter seu próprio tênis exclusivo. O problema era que essa questão de marca registrada o deixou confuso sobre qual logotipo escolher, então ele se reinventou criando um logotipo totalmente novo. Ele combinou suas iniciais, LD, o número da sua camisa, 77 e também o S de Eslovênia, e colocou isso em seus tênis. E depois de conseguir a aprovação desse novo logotipo, Luca tentou registrar a marca Luka Doncic 77, mas mais uma vez foi negado, simplesmente porque era muito parecido com o Luka Doncic 7 da mãe dele e poderia causar confusão nos clientes. Nesse ponto, a situação estava ficando ridícula, e Luca sabia disso. Eventualmente, surgiram notícias de que ele levou a mãe ao tribunal, planejando processá-la até que ela desistisse da marca registrada. Então é isso, olha só o Luca, cara, dominando as pessoas tanto no tribunal de verdade quanto na quadra de basquete, mas nenhuma das conquistas dele na NBA se compara a como ele conseguiu o próprio feriado. Desde que Luca se mudou para Dallas, Texas, suas habilidades lendárias no basquete meio que encobriram a grandeza do que ele fez pela comunidade. Seja quando a Covid tomou conta da cidade e Luca doou $500 mil para os profissionais de saúde, que arriscaram suas vidas combatendo o vírus, ou quando a tempestade de inverno mais insana de todos os tempos congelou o estado inteiro e fez 30 milhões de pessoas ficarem sem energia. Então Luca se juntou a Mark Cuban para doar $1,2 milhões para as famílias que ficaram presas em casa sem aquecimento ou eletricidade. Até mesmo no Natal, Luca está sempre pensando nos outros. Ele presenteou seus companheiros de equipe com segways, armas de Nerf e também surpreendeu um hospital infantil inteiro com Jordans novinhos em folha, além de dar a todos eles uma mensagem para continuarem fortes. Luca está por aí mudando vidas.
É por isso que a ajuda dele na comunidade não foi indicada a prêmios. Ele fez Mark Cuban admitir que preferiria se divorciar da própria esposa do que deixar Luka sair de Dallas. Então a cidade simplesmente teve que fazer algo maluco. E eles anunciaram que por tudo o que Luka fez, ele merecia um dia inteiro todo ano para celebrar sua vida. E agora em Dallas, 6 de julho é oficialmente declarado Dia de Luka Doncic. Agora isso é loucura, mas por mais que Luka tenha feito pelos outros, se não fosse pelo conselho secreto de Kobe Bryant, Luka nem estaria aqui hoje. Luka sempre foi fã de Kobe. Eu conheço o Kobe desde, eu assisti muito ele. Ele era incrível. Ele e LeBron sempre foram meus favoritos, mas eu sempre assistia ao Kobe, era uma fera. Por isso, logo após Luka ser draftado, Kobe enviou pessoalmente uma camisa usada e autografada, além de um aviso para ele. O único conselho que ele me deu foi fique esperto, eles vão vir atrás de você, porque você é da Europa, eles vão tentar te pegar, e era verdade. Isso fez Luka perceber seu potencial para ser uma estrela, mas só se dedicasse totalmente. Ele manteve contato com Kobe, treinou com ele e era visível a influência do estilo de jogo do Kobe no dele. De onde mais o Luka teria aprendido a fazer fadeaways ou arremessos de 3 com uma perna só? Então Kobe tinha orgulho em segredo do que Luka estava conquistando, mas eventualmente ele tornou isso público. Kobe sabia que no dia 29 de dezembro seu time de coração, o Lakers, ia enfrentar o Mavericks e Luka estaria na cidade. Então, além de aparecer na beira da quadra, isso aconteceu. Luka Doncic, um torcedor estava provocando ele e ele olha pra ver quem é. E é Kobe Bryant. Ele trouxe a filha pra te ver e ainda provocou um pouco. Pelo que entendi, ele até falou em esloveno. É isso? Sim. O que ele disse? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer isso. Palavrões demais ou o quê? Ele ficou Alguém estava falando em esloveno e eu me virei e vi Kobe. Eu fiquei o que está acontecendo? Eu fiquei surpreso. Fiquei chocado. Como é o sotaque dele? Não é muito bom? Sim. Só Kobe aprenderia uma língua totalmente nova só para conversar com um homem. Ele sabia que Luka era especial e por isso até a filha do Kobe quis tirar uma foto com ele após o jogo. Mas o Luka mal sabia que essa seria a última vez que eles se veriam. Notícia de última hora nesta tarde de domingo, o pentacampeão da NBA e ex-MVP da liga, Kobe Bryant, morreu mais cedo hoje em Los Angeles em um acidente de helicóptero. O mundo da NBA ficou devastado, mas especialmente o Luka. Ele não só tweetou dizendo que isso não podia ser verdade, e também a foto que tirou com a filha do Kobe, Gigi, como também fez desse último momento que compartilhou com eles o cabeçalho do seu perfil no Twitter. Só isso não bastava para homenageá-los. No jogo seguinte do Luka, as câmeras o flagraram calçando os tênis do Kobe, que também tinham os nomes de todas as vítimas envolvidas no acidente. E Luka usou esses tênis a noite toda enquanto dominava. Ele até começou o jogo seguinte com a violação de 8 segundos para homenagear o número 8 da camisa do Kobe. Mas não importava o que Luka fizesse em quadra ou quanto jogasse, era visível seu sofrimento nas entrevistas pós-jogo, tão emocionado que nem olhava para a câmera. Eu desabei depois do primeiro quarto. Foi quando realmente caiu a ficha. Foi muito difícil jogar hoje. Agora não demorou muito, mas eventualmente Luka percebeu que Kobe não iria querer que ele ficasse triste para sempre. Ele iria querer que Luka treinasse, praticasse e, eventualmente, fizesse história na NBA para se tornar um dos maiores de todos os tempos, assim como Kobe previu que ele poderia ser. Então Luka começou a trabalhar e não só se tornou uma das maiores estrelas do basquete, como tudo o que ele faz é por Kobe. Doncic arremessa, de 3 pontos. Brian Tripper tem que lançar antes do estouro do cronômetro. Bang, bang. Ele acerta a bola de 3. É cesta. Doncic vence o jogo no estouro do cronômetro.